Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do PBcast, aqui quem fala é Léo Costa. E aqui quem fala é Luciola Costa. Lu, hoje a gente vai conversar com um grande amigo meu que eu conheci nas redes sociais, o super oncologista. A gente vai falar sobre um monte de coisa importante, tentar esclarecer muito sobre a segunda maior causa de morte do mundo. A gente vai falar com o oncologista Bruno Filardi. É isso aí, mas antes disso, solta a vinheta. Queridos amigos, esse é mais um episódio nosso do PBcast, mais um que a gente vai falar sobre um problemão que todo mundo tem medo. Hoje a gente vai falar sobre câncer. E já tem um tempão que eu estou conversando com esse sujeito. Eu vou contar como é que eu conheci o Dr. Bruno Filardi. Eu conheci o Bruno no Twitter. O Bruno, ele é muito atuante no Twitter. Eu acho que você já foi até mais, né, Bruno? Bem Você já mais. bem mais atuante. E é engraçado como as redes sociais colocam a gente em contato com pessoas interessantes. Eu comecei a ler os twitters do Bruno durante a pandemia e fiquei muito impressionado com o que eu vi. Uhum. E foi legal que ninguém me apresentou o Bruno, eu vi. E eu comecei a retweetar, a fazer uma opinião aqui, outra ali, e de repente eu meio que comecei a ter um relacionamento com o Bruno ali na internet. Depois o Bruno foi colocado num grupo de WhatsApp junto comigo, aí a gente trocava ideia de novo. E aí, Bruno, antes de eu te dar a palavra, eu preciso dizer isso, que a maior virtude que eu conheci nesse cara até agora foi a capacidade de mudar de opinião diante de novas evidências. E isso não foi muito comum na pandemia e no pós-pandemia. Talvez o Bruno vai entender o que eu quero dizer. Então, por exemplo, quando a gente gravou o PBcast, da polêmica das máscaras, muita gente ficou brava com o Léo. Eu escrevi um artigo para o IQC e eu falei, cara, vocês não podem esperar outra reação minha que não seja olhar para a ciência e falar, cara, that's it. Não era aquilo que a gente pensava, é diferente. E a gente fez. O Bruno fez um editorial depois. Para o Estadão, Bruno, foi para a Folha? Foi para a Folha, eu acho. Foi para a Folha de São Paulo, o Bruno, de forma muito gentil, citou o meu texto e tudo. E o Bruno, cara, no finalzinho do episódio, talvez a gente vai conversar um pouquinho sobre o Covid, só para fazer o que a gente aprendeu daquilo tudo. Mas você sabe, cara, que você é um dos médicos que mais me chamou a atenção sobre essa capacidade, porque esse é um pensamento muito científico. E o cérebro normal não funciona assim. Né? O cérebro normal, a gente tem as nossas convicções, a gente vai ficando com ela. É quase uma coisa meio religiosa. E o Bruno troca de opinião sempre quanto a evidência demonstra que não é bem aquilo que a gente pensava. Tá? Isso é muito legal. Bruno, se apresente para a nossa audiência aqui, diga quem você é, qual a sua especialidade. Poxa, Leandro, antes de eu apresentar, eu agradeço o chamado aí, né? É uma honra para mim. Você é um cara que eu admiro demais. Depois eu vou falar um pouco de você também, para não ficar uma troca de cara. Mas é das coisas que me chamam a atenção em você também. Só que, assim, bom, eu sou médico oncologista, formado já tem quase 20 anos aqui na USP de Ribeirão Preto, onde eu tive a grata oportunidade de voltar agora há pouco tempo. Defendi meu doutorado em 2013, saí de Ribeirão, montei uma rede de clínicas de oncologia, né? E pelo interior do Brasil eu era bastante idealista, né, nessa época. Assim, ainda continuo, mas hoje em dia, com a realidade, a gente vai sabendo até onde que a gente pode ir, até onde que a gente consegue mudar a realidade. Então, na época, o meu sonho era montar serviços para fazer oncologia SUS. Então, eu fui para o interior do país, montamos um serviço em Três Lagoas, em Andradina, em São Paulo, Sorriso, no Mato Grosso, enfim, algumas cidades do interior do Brasil mesmo. E aí a coisa acabou, assim, deu muito certo, a gente conseguiu ajudar muita gente, mas o tempo foi passando, foram tendo alguns problemas e eu decidi, talvez a decisão profissional mais difícil da minha vida, desde a época de eu abandonar a carreira acadêmica lá atrás, em 2013, e fazer pesquisa prática pela iniciativa privada. Depois a gente vai tocar um pouquinho nesse tema, mas a decisão de sair desse grupo que eu tinha criado lá atrás, então eu saí desse grupo, e aí eu montei uma clínica nova aqui em Ribeirão Preto, agora, recém-inaugurada, onde eu vou começar o trabalho de oncologia clínica, novamente aqui em Ribeirão, mas em paralelo a isso eu tenho uma veia muito forte de pesquisa básica aplicada, com a visão de resolver problemas práticos que existem, e tão longe de ser resolvidos
embora a tecnologia já exista para resolvê-los, né? Então, eu tenho uma empresa incubada no Supera Park aqui, que faz vai começar a fazer consultoria em aconselhamento genético de predisposição hereditária ao câncer, entendeu? Que é uma área que, acho que é a área que mais incipiente no Brasil ainda, o que talvez das áreas que mais tem feito e o que menos se faz na prática. Sabe aquele abismo, aquela famosa foto do abismo da bancada com a beira do leito, aquela foto que a gente sempre vê em palestra? Talvez a oncogenética seja a que mais acontece. Então, eu criei uma empresa que agora eu resolvi seguir uma carreira meio que fora de um grande grupo, né? Tá. Como é que chama a sua clínica, Bruno? ProOncogen. ProOncogen, legal. Ela fica em Ribeirão Preto. Fica em Ribeirão Preto, no Centro Médico do Ribeirão Shopping. Tá, que legal. Que legal. O Ribeirão Shopping fez um centro médico como se fosse um hospital mesmo, né? De várias clínicas. Então, tem um hospital, tem internação, tem cirurgia, tem serviço de imagem, tem nossa clínica de oncologia aqui também. Legal. Bruno, eu fiz meu dever de casa hoje de manhã e eu dei uma olhada no Global Burden of the Disease, né? Para quem não conhece o Global Burden of the Disease, o nome disso em português é Carga Global de Doenças. É como se fosse um censo de todas as doenças ao redor do mundo, tá? E eles têm excelentes dados do Brasil. O último Global Burden of the Disease é de 2019, para quem não conhece, e eu vi que neoplasias, em geral, elas são a segunda maior causa de morte no planeta Terra. E na hora que você troca mundo por Brasil, ele continua em segundo lugar. Então, o Brasil meio que copia o mundo nessas primeiras posições. Para quem tem curiosidade, a primeira causa de morte no Brasil é doença cardiovascular, e a segunda é câncer. Mas aí, Bruno, eu vou começar o nosso PBcast te fazendo uma pergunta capciosa, assim, que deve ser simples para você responder. Aumentou a quantidade de mortalidade de câncer nos últimos 30 anos, entendeu? Por quê? Aumentou de modo geral, entretanto, ela mudou se você for ver a subclassificação, se você pegar aumentou a quantidade de mortes no total. Só que se você for olhar, começar a colocar uma lupa, começar a aumentar, ver em maior aumento esses dados, você vai ver que para doenças como câncer de mama, por exemplo, diminuiu muito a mortalidade. Diminuiu. Câncer de próstata diminuiu a mortalidade. Entretanto, algumas causas de neoplasia estão aumentando de modo, assim, de modo até assustador. Eu cito câncer de cólon, câncer de intestino em pessoas jovens. De 2003, 2004 até 2014, 2015, quando os dados já estão mais bem estabelecidos, aumentou 35%, 40%. Caramba, é um aumento enorme. Em pessoas com menos de 40 anos de idade. Estou falando. Então, assim, a quantidade de pessoas com câncer de cólon, de intestino grosso, com menos de 40 anos, está aumentando, assim, está aumentando muito. E essa curva parece que ela está ainda em ascendente. Em crescimento. São fatores que a gente não sabe muito bem o que causa. O que é mais aceito é que é hábito de vida, né? Câncer de cólon é muito ligado ao aumento de massa corporal. Então, assim, a obesidade é um fator de risco muito grande para câncer de cólon. Alguns tipos de dieta, como carne, embutido, carne processada, isso aumenta muito a mortalidade também, aumenta muito a incidência de câncer de cólon e outros tipos de câncer, né? Consumo de bebida alcoólica e outras coisas. Então, estima-se que esse aumento de número de diagnóstico e mortalidade em pessoas jovens tem a ver com hábito alimentar e estilo de vida, né? Entendi. Ô, Bruno, aqui, eu vou gravar um vídeo sobre isso. Eu li isso aqui para a Lu. Deixa eu dar um dado aqui para as pessoas. Por isso que eu estava sabendo o dado de câncer de mama. O Bruno, eu não estudei nada, tá? Mas eu achei esse paper na British Medical Journal publicado alguns dias atrás, que é simplesmente fantástico. Eles pegaram dados da Inglaterra, de 512.447 mulheres. E eles pegaram a data dos diagnósticos dessas mulheres e viram a sobrevida dessas pessoas. Quem teve um diagnóstico de câncer de mama entre 93 e 99, naquela época a taxa de mortalidade era de 30%. Aí eu vou pular. 2000 e 2004, se outra mulher tivesse um diagnóstico entre 2000 e 2004, a taxa já era 20%. 2005 a 2009, a taxa já era 13%. E 2010 a 2015, a taxa é tipo 5% de mortalidade. Muito legal, né, essa redução. É legal demais, é maravilhoso. E cara,
Se isso não for fruto da ciência, eu não sei o que é. Porque engraçado, né, Bruno? A gente tem que falar isso em 2023. Porque tem pessoas que falam assim, não, mas por que você vai ficar seguindo ciência? Eu falo, é por causa disso aqui, ó. Isso aqui são grandes transformações da ciência. Que é desde o cara que estuda, né, Lu, a cultura celular no laboratório, que naquele momento que ele está estudando não tem nada a ver com a prática clínica ainda. O geneticista, né, Bruno, igual você falou, até o cara que desenvolve o fármaco, ou desenvolve o procedimento cirúrgico, ou desenvolve imunoterapia, todos os tratamentos. E depois eles vêm podando, algumas ideias dão certo, outras não dão. Nós vamos fazer um vídeo sobre esse artigo especificamente, que eu achei simplesmente fantástico. Isso aqui é um produto que você olha, igual a última frase que eu faço no nosso curso de PBE, né, Lu? Eu mostro a curva de mortalidade para quem tinha HIV nos anos 80. Eu falava, galera, 80% das pessoas morriam em 3 anos. Hoje a pessoa tem HIV, né? Hoje a gente está do lado de pessoas com HIV com a saúde completamente normal, vivendo. E que a gente tem remédio até que evita transmitir, né? Que abaixa tanta virulência que. Léo, você conversar com o pessoal, assim, o pessoal da MI, a gente chama de MI, mas infecto, que pegou o HIV lá atrás e viu a transformação, os relatos são impressionantes. Infelizmente, um professor já falecido aqui que acompanhou, que era um cara sensacional da Infecto aqui de Ribeirão Preto, e aí eu dava plantão junto, quando me formei eu fiquei na unidade de emergência, eu dava plantão com ele, ele me falou, ele falava pra gente como era no começo o HIV, e assim, o fato dele ter examinado sem luva, deixou todo mundo meio chocado, porque assim, você viu, isso foi anteontem. Isso mesmo. É muito recente, e câncer de mama, isso é muito claro, e se você, se é o mesmo artigo que eu estou pensando, no final, os autores, eles citam até que isso não foi fruto do aumento do diagnóstico, né? Para deixar claro, porque tem sempre essa dúvida, né? Você fala, mas aumentou o screening, aumentou o diagnóstico, estou fazendo mais diagnóstico de câncer que não mata, teoricamente, câncer é mais indolente, então eu estou diminuindo a mortalidade, mas não é isso. Isso representa muito pouco do que está acontecendo. E para voltar no que você falou naquele assunto sobre pensamento científico e mudar de opinião, a ciência, para mim, Léo, e acho que por isso que a gente teve uma grande afinidade, né? A ciência, para mim, é isso, ela é olhar para a realidade e, a partir dessa realidade, você tirar as suas conclusões. Né? E aí, claro que você pode intervir na realidade, você pode ir lá na realidade e fazer, são estudos controlados, poxa, que vocês né, são craques nisso aí. Você olha e faz um estudo controlado e tenta dali tirar uma conclusão. Então, ter teoria a priori, ideia a priori do fato científico não existe, não é ciência. Isso aí é outra coisa, mas não é ciência. Né? A ciência, no passar desses anos todos, em câncer de mama, eu vi essa transformação drástica quando surgiu o trastuzumab, por exemplo, o Herceptin, né? Que é uma droga, um anticorpo monoclonal contra HER2, que é um receptor de superfície celular que tem um hormônio que se liga nesse receptor e estimula a célula a crescer. Então, alguns tipos de câncer de mama, 20, 30, 40% dos cânceres de mama, dependendo do corte que você fizer, ele vai ter aumento da expressão desse receptor celular. E antes do Herceptin, antes do trastuzumab, a mortalidade desse grupo de mulheres, ele era pior que do tumor triplo negativo de mama, que é o mais agressivo hoje. E depois do Herceptin, a curva de mortalidade tendeu a curva de mortalidade dos tumores luminais, né, que são os tumores receptores hormonais positivo e HER2 negativo. Então, isso é fruto da ciência, trabalho. Você sabe que tem aquilo ali, você identifica em cultura celular aquela tendência, você testa em culturas celulares aquela droga, a inibição daquela droga. Dali você tira a informação de que, se você consegue inibir aquilo, diminui, você infere que aquilo aumenta a proliferação celular. Aí você testa em experimentos animais. Aí você testa nos primeiros voluntários, estudos clínicos, etc. Então, é um processo de décadas, extremamente louvável, e é isso que muda a humanidade, é isso que faz a humanidade avançar. Né? Perfeito. E quando a gente fala de ciência, a gente está falando disso, de ciência. Né? É isso. Bruno. E tem um detalhe. Aí eu vou no meu artigo favorito do momento, os pessoal do PBcast não deve aguentar, mas eu ouvi falar isso. Mas o meu artigo favorito hoje, Bruno, depois eu posso encaminhar para você, ele está publicado numa revista que chama Biostatistics, poucas pessoas vão ler esse artigo, mas é da probabilidade de sucesso de uma grande ideia virar um fármaco aprovado por agência reguladora.
tá? Então, em média, a cada 100 decisões na indústria farmacêutica, que fala assim, vamos testar, só 25 fármacos de 100 passam em fase 1, 2 e 3 e ganha lá na Anvisa, ou no FDA, ou em qualquer lugar. Ele vence as etapas de regulação científica e de regulação, tá? Eu gosto muito de falar da Covid, não consigo parar de falar disso, que de 43 vacinas candidatas, 8 só venceram. Então, isso é verdade. Em vacina, é cerca de 30%. E no seu mundo, senhor Bruno, oncologia é 3,4%. A cada 100 ideias na oncologia, olha como é que deve ser um inferno ser um oncologista. A cada 100 ideias que um cara tem, ele fala, não, é esse gene aqui que eu vou mexer, a probabilidade de ele estar errado é de 96,6%. Ele tem 3,4 chances de dar certo lá no final. E vai demorar uma década para saber que ele está errado. E até lá, outras ideias vão, pacientes vão morrer, outras vai dar tudo errado. Isso é muito louco. E no meio desse 3% que dá certo, eu estou com 2 telas aqui, tá? Acontece isso aqui que eu contei no câncer de mama, que talvez acabou tudo que eu sei sobre câncer, eu falei agora. É simplesmente fantástico isso tudo. E, ao mesmo tempo, como que as nossas convicções de mecanismo, na verdade, elas estão muito erradas. Algumas poucas vão dar certo. E ainda assim, as que dão certo mudam a vida da humanidade. Você dá sobrevida para as pessoas, qualidade de vida, etc. Né? Aí falando, né, de quem... Sou pai de uma menina, né, marido da Lucila, a agressividade das mastectomias no passado comparado com agora, né? A gente tem 2 colegas de laboratório, né, Lu, do nosso departamento da universidade, tiveram câncer de mama. Uma não operou, a outra fez uma quadritectomia pequenininha e tal, tomou remédio, tudo bem, todo mundo feliz, em casa, com o marido, com o filho, tudo beleza. É simplesmente lindo. Lu, deixa eu seguir aqui. Bruno, você falou, vamos conversar um pouquinho sobre causas de câncer. Você falou uma primeira, assim. Léo, só posso fazer um comentário sobre o que você falou? Claro. Questão de mecanismo, né? Que é muito legal a gente falar de mecanismo que, poxa, você bate tanto nessa tecla, você ensina tanto sobre o pensamento mecanicista, né? A maneira que eu enxergo hoje é a seguinte: quando você faz um estudo de laboratório, você quando vai estudar um mecanismo, você está vendo um recorte, você está vendo uma maquete da realidade, você está vendo uma projeção da realidade. Você está vendo, como se diz assim, você está vendo algo que não é bem aquilo que acontece. Porque aquilo a gente nunca vai saber exatamente o que é, né? Mas você está vendo um recorte. E aí você testa coisas baseadas naquele recorte. Só que quando aquilo vai para o in vivo, você tem os sistemas celulares, eles são extremamente redundantes. São complexos, extremamente complexos, né? Poxa, a gente tem 25 mil genes. Então, assim, a gente tem 20 mil genes, 25 mil genes. No conceito clássico de gene, tá? Sem querer falar de RNA, de interferência, né? Sem entrar nos conceitos mais modernos de genes, mas que forma a proteína. 20, 25 mil. E aí tudo o que acontece depois, que é quase igual de bactéria, né? Tudo que acontece são mecanismos de conversas dessas proteínas e como a coisa funciona lá. Ou seja, o cérebro humano ele é incapaz de resolver isso. Ele não tem essa capacidade. Por isso que agora, com inteligência artificial, nós provavelmente vamos ter acesso a drogas cada vez melhores e cada vez mais assertivas, né? E esse é um processo que já começou a acontecer. Vocês sabem da história de antibiótico, aquele antibiótico que a inteligência artificial criou, né? E que até hoje nós não entendemos muito bem qual o caminho que ela seguiu, mas ela criou. Com câncer provavelmente vai começar a acontecer isso. E tem empresa que está fazendo isso, tá? Legal. Mas desculpa, Léo, você ia para outra... Não, isso é fantástico, cara. Eu acho que a gente tem que conversar sobre isso mesmo. As pessoas precisam entender que a ciência, o nosso cérebro é incapaz de ver tantas interações ao mesmo tempo, né? A gente é muito mais do que aquele mapa metabólico que a gente estudava nas aulas de bioquímica. Que se fosse aquilo, já era complexo em demasia. Já estava tudo resolvido, né? E é muito pior. Não, o mais brilhante para mim, rapidinho, só para fechar, que eu tô, desde a hora que ele falou, a frase que mais me encanta, da parte toda que o Bruno falou, foi do tempo, porque demora-se para ter algo para ser utilizado. E
sonho de consumo para quem trabalha com evidência e que trabalha com implementação de ciência, é que a maioria dos profissionais de saúde pensasse assim como você, que tivesse essa noção que novos mecanismos, claro, são sempre bem-vindos e importantes, e que deveriam estar sempre sendo testados, e que bom que a inteligência artificial está vindo para nos ajudar a acelerar esse processo ainda mais. Mas quando se tem uma nova descoberta, uma nova ideia, uma nova possibilidade, até isso ser colocado em prática, demora-se, porque os recortes vão se aumentando até ser testado no nível que realmente a gente tem a segurança que traz benefício e pouco harm, né? Pouco malefício. E, infelizmente, muitas pessoas não pensam assim, né? Quando abre a primeira janela da ideia, já parece que é a solução das coisas, e é onde que a gente consegue ver muita picaretagem entrando no meio do caminho. Então, eu achei brilhante você falando que realmente demora para algo ser implementado e utilizado. Sim, e na minha área, na oncologia, talvez seja a área onde mais, eu arrisco até dizer que é muito mais que até a própria cardiologia, né? As nossas decisões de tratamento, elas são muito embasadas em estudo clínico, praticamente todas. Dificilmente um oncologista vai fazer qualquer tratamento, e eu estou até falando dos oncologistas que não param para ler muito, assim, que não tem tanta curiosidade em estudo básico, mas a pessoa vai seguir um guideline, um protocolo. Entendeu? Então, na oncologia clínica, se tem muito pouco ou quase nada de tratamento off-label, de tratamento que a pessoa tira da cabeça ou de ideias mecanicistas. Felizmente, a oncologia clínica está extremamente doutrinada para a prática baseada em evidência. Né? E quando eu falo prática baseada em evidência, eu não falo como uma algema. Mas como vocês dois me ensinaram, vendo o podcast de vocês, que a prática baseada em evidência, ela engloba outras coisas, né? Como a sua opinião, de uma certa forma, e principalmente a opinião do paciente, que é uma coisa que a gente aprende intuitivamente a fazer na prática clínica, né? Ô, Bruno, mas tem um detalhe. Uma vez eu dei um curso de prática baseada em evidências presencial para um grupo de oncologistas lá no Einstein. E ali, cara, aí é aquela coisa, eu vou lá dar aula, mas quem aprende sou eu. O oncologista, me corrija se eu estiver errado, a sua especialidade, como ela trabalha muito na fronteira da vida e da morte, vocês têm que ser mais probabilísticos. Porque vocês têm que ensinar a probabilidade para os pacientes. Fala, doutor, qual que é a minha chance? Quais são os... A pergunta que mais escutam são essas. A pergunta que você deve ouvir o tempo todo fazendo: quantos anos eu tenho de vida? Quanto de evento adverso esse tratamento vai trazer para mim? Eu vou perder meu cabelo, não vou... Porque senão você não pode ser oncologista se você não pensar de forma probabilística. Não que outras áreas não precisem, mas eu acho que vocês precisam mais. Porque você vai ter que falar, cara, eu vou dar essa combinação de tratamentos, qual que é o risco e benefício disso aqui, de eu dar só um deles, ou de eu não dar nada, de eu só observar. Então, a oncologia, ao meu ver, e eu aprendi isso com os caras lá, eles sabem muitas probabilidades, assim, de cabeça, cara. Coisa que, se você perguntar, por exemplo, um ortopedista, qual que é a probabilidade dessa dor lombar sumir em 12 semanas ou 12 meses? Muitos não vão saber falar. Comparado com um oncologista que ele trabalha com isso o tempo todo, talvez por isso que está falando. Porque o seu guia é muito orientado. Isso tem um benefício enorme. Tem um pequeno problema, que depois eu vou só citar, mas isso tem um benefício enorme. Porque, assim, quando você vai indicar um tratamento, a primeira coisa que você pensa é intuitivo. Assim, é imediato, já virou, é automático. O tratamento ele tem que ser melhor que a doença, para começar, obviamente. Eu estou falando uma obviedade, mas não é uma obviedade. Porque, assim, se eu não tratar essa doença, o que vai acontecer com essa pessoa? Então, se eu não fizer uma intervenção nela, o que vai acontecer com essa senhora de 80 anos que eu estou aqui com câncer de mama metastático? Qual a decisão que eu vou tomar de tratamento? Eu vou indicar uma droga que tem um efeito moderado, mas ok, ou vou indicar 2 drogas que têm um efeito melhor, só que às custas de um efeito colateral maior para ela. Então, e você tem que ter uma noção de probabilidade, porque senão você não sabe indicar. Né? Só a experiência prática, ainda mais agora. Antigamente tinha meia dúzia de drogas para tratar. Antigamente, o que eu digo década de 90 tinha meia dúzia de drogas. Pouco tempo atrás, Agora você tem centenas de drogas diferentes, com drogas-alvo, imunoterapias e combinações diversas, né? Então você tem que ter o conhecimento pormenorizado de cada um desses estudos científicos para que você possa indicar um melhor tratamento, né? E aí quando a gente invade a área da genética, que é uma outra formação que eu tenho de oncogeneticista, aí a ideia de probabilidade ela pega muito mais, porque aí fica uma coisa mais abstrata, porque você está falando de risco, né? Risco de doença. Não só de doença, risco de desfecho.
Então, a ideia de probabilidade, quando eu faço um aconselhamento genético, os primeiros minutos é falando de probabilidade, tentando passar conceito de probabilidade, o que significa probabilidade, qual a noção daquela ordem de grandeza de probabilidade, do que a gente está falando, etc., para tomar conduta. E o malefício pequeno que existe, como a disciplina de oncologia ela foi muito para prática baseada em evidência, especificamente isso do clínico, você vai no congresso de oncologia, só tem aula de fase 3. Que legal. Então assim, todas as aulas de oncologia são basicamente fase 3. Quando você vê alguém dando uma aula de acesso de droga, discutindo política pública, falando de complicações clínicas diversas, né? Porque, poxa, oncologia, você tem uma constelação absurda de síndromes paraneoplásicas, mas isso não é falado em congresso, né? Porque ela é só faltado em tratamento. Então, o oncologista ele tem que, de uma certa forma, então, ficar um pouco atento para não virar um quimioterapeuta, um prescritor de droga. E a hora que a pessoa está em final de vida, ir no hospital ver aquela pessoa no final da vida, cuidar da família, conversar com o familiar, tentar amparar psicologicamente. Então, às vezes, alguns colegas, isso a gente vai naturalmente pelo volume de trabalho, pela rotina, alguns colegas se distanciam um pouco da medicina mesmo, entendeu? Daquela prática. Então, a gente tem que só tomar cuidado para que isso não aconteça. Legal. Nossa, muito Faz legal. todo sentido, muito legal. Ô, Bruno, eu vou te dar uma tarefa difícil agora. Segura do jeito que você quiser. O quanto que o cânceres... Aí, cara, usa o exemplo, gasta o tempo que você quiser nisso. Quanto que isso é explicado por bagagem genética? O quanto que é por bagagem do mundo, o ambiente influencia nisso? Quando você me fala que câncer de colo em jovens, pessoas abaixo de 40, eu fico assustado. Entendeu? E falar que isso está aumentando, e eu concordo com você, provavelmente está associado com obesidade, maus hábitos e tudo. Disserta um pouquinho para a gente, tipo assim, eu não tenho jeito, eu tenho uma genética ruim, eu vou me ferrar, ou eu posso me ferrar mesmo tendo uma genética boa? Cara, não é um assunto tão complicado não, Léo, apesar de parecer, não é tão complicado quanto parece, porque assim, mas para que a gente entenda isso de modo um pouco mais claro, é preciso trazer alguns conceitos, né? Então, vamos falar assim, o que é uma herança monogênica? Uma herança monogênica. Eu tenho um gene, uma alteração num grupo de genes, mas assim, um desses grupos de genes, dessa família, que vai conferir um risco altíssimo de câncer. Eu cito o exemplo da Angelina Jolie, que foi precursora e ela mudou a realidade da oncologia, só para fazer um parênteses. Em 2013, eu fui na ASCO, Congresso Norte-Americano, fui num simpósio satélite de uma mastologista extremamente famosa, ainda é muito famosa, mas... e ela criticou o que a Angelina Jolie fez. Hoje é uma prática indiscutível, né? Então, ela fez uma mastectomia radical bilateral. Redutora de risco, ou seja... Das duas mamas, não foi? Das duas mamas e ovário. Então, você tem uma condição genética que confere a ela um risco de 90% dela ter câncer de mama ou ovário, ou nos dois órgãos ao longo da vida. Né? E esses tumores em heranças monogênicas tendem a ser muito mais agressivos. Então, não é só o câncer em si, é um câncer mais agressivo. Então, ela tirou a mama, tirou o ovário, e na época a conduta dela foi criticada pelos acadêmicos, porque não tinha evidência para fazer isso ainda. Hoje é indiscutível. Hoje é indiscutível. Hoje o que era 10 anos foi criticado num congresso por uma das maiores especialistas em mastologia do mundo, hoje é uma prática indiscutível. Mas, então, assim, eu tenho as heranças monogênicas de alto risco, certo? BRCA1, BRCA2, os tumores de mismatch repair, né, que são síndrome de Lynch, que é de câncer de intestino, endométrio, etc. Eu tenho heranças monogênicas de moderado risco, POB2, que agora POB2 está mais para alto risco, mas CHEK2, outros RAT51, outros genes. E eu tenho a herança poligênica, que você tem alterações que são até polimorfismos pela alta prevalência na sociedade. Então, a diferença técnica entre uma mutação e um polimorfismo é a frequência populacional. Então, se eu tenho uma mutação muito frequente na população, a hora que você faz o projeto de genoma e você coloca qual o DNA de referência, existem lugares do DNA, e são milhões de bases do DNA, que você não tem uma referência, porque você tem muita variação na população. E aí isso são chamados de polimorfismo. Você tem uma que é mais comum, mas você tem outras que são bastante frequentes. Então, isso é chamado de polimorfismo. O que acontece quando você fala aquele câncer é hereditário? Você está falando de... não é tão assim, não é um conceito, não é um termo cravado numa rocha, mas
está falando de herança monogênica. Quando você fala que aquele câncer é familiar, ou seja, eu não achei uma causa genética num sequenciamento genético, mas eu tenho uma aglutinação de câncer tão grande naquela família, e câncer em idade jovem, parentesco, 2, 3 irmãs com câncer um pouco mais raros e em idade mais precoce, que eu falo que aquele câncer é familiar. E eu não acho, às vezes, no sequenciamento um gene alterado, porque ali, naquele caso, são polimorfismos aglutinados na família, que cada um deles isoladamente confere um risco um pouquinho mais alto, mas eles se somam e talvez tenham um efeito sinérgico que... Então, aquela ideia de conceito diaplótico, né? São um conjunto de polimorfismos que estão aglutinados naquela família. Isso está mudando e vai mudar muito rapidamente, porque já tem saído, na população europeia tem alguns, scores poligênicos, ou seja, eu vou olhar para esses polimorfismos e eu vou dar uma nota quase individual para uma pessoa para saber qual o risco dela de câncer ao longo da vida. A turma, alguns pesquisadores da Inglaterra, agora, no final do ano passado, começo desse ano, publicaram um artigo mostrando um score poligênico e outras características epidemiológicas para câncer de próstata. Os caras colocaram assim, criaram um score onde conseguiram mostrar, isso já é um estudo que está vindo de anos para cá, de mais de uma década, quase uma década, conseguiram mostrar a chance de 80%, 90% numa pessoa que não tem essa herança monogênica, mas pela construção do score poligênico, entendeu? Então, se eu te falar agora assim, baseado no que eu estou te falando, eu vou falar a seguinte afirmação. 60% dos casos de câncer de próstata são genéticos. Desculpa. 60% dos casos de câncer de próstata tem cunho hereditário. 60%. Então, falou, pô, o Bruno tá louco. Então, quer dizer que se eu fizer o sequenciamento eu vou achar 60% dos casos vai ter uma mutação no BRCA? Não é isso. É que, provavelmente, daqui a pouco, eu vou conseguir identificar, em 60% dos casos de câncer, scores poligênicos ali. E esse conhecimento vem de estudos de segregação familiar, estudos de epidemiologia familiar, entendeu? Risco de câncer em gêmeos monozigóticos. Então, os caras chegam nesses números. Próstata, aquela ideia, aquele câncer de idoso de próstata não é hereditário. Bobagem, isso não existe mais. Entendeu? Isso é um conceito extremamente ultrapassado. Então, a gente vai conseguir atuar nessas... Agora, é importante lembrar, separar o que é hereditário e o que é genético. Porque, assim, câncer é uma doença genética. Ponto final. Câncer é uma doença que começa nos genes, no nosso genoma. Nos genes ou fora dos genes, né? Então, para que o câncer aconteça, a definição de câncer é uma definição de potencialidades, que são as marcas registradas do câncer. Eu consigo diferenciar uma célula normal de uma célula cancerígena pelo que ela é capaz de fazer. Proliferar de modo descontrolado, invadir outros tecidos, fazer neoangiogênese, produzir vasos sanguíneos, tapear a minha imunidade, enfim, tem as marcas registradas do câncer. Só que tudo isso começa no genoma daquela célula. Então, eu tenho uma mutação específica que confere àquela célula uma capacidade de proliferação. Eu citei o HER2, né? Então, por exemplo, alguns tumores têm modificações no HER2, seja estrutural ou aumento do número de cópias daquele gene, conferindo o maior número de proteínas naquela célula, ou mutações que transformam aquele receptor celular que não depende mais do sinal que chega ali na célula. Então, ele manda o sinal para proliferar a célula, independente do hormônio, entre aspas, que está chegando ali. E muitas vezes, eu diria que quase todos os casos de câncer, eu tenho que ter mutações nos genes do reparo do DNA, certo? Porque se eu tiver uma mutação no gene do reparo do DNA, aquela célula vai tender a corrigir menos as mutações que estão acontecendo ali. E aí que tem a união do que é hereditário e o que é genético, porque a herança genética, a hereditariedade que confere aumento do risco de câncer, estão nos genes supressores tumorais, nos genes que consertam o nosso DNA. Entendi. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma mutação ou uma variante genética, que é o termo mais correto, tem uma variante no meu BRCA, então, eu herdo um gene do meu pai e um gene da minha mãe. Em um dos dois genes eu tenho uma mutação que eu vou ter menos proteína funcionante, que conserta DNA. Então, as minhas células estão mais suscetíveis a erros não corrigidos do DNA. Erros que acontecem assim,
consumo de carne, bebida alcoólica, exposição solar, ou acaso, radiação ionizante, etc. Entendeu? Então, a genética, ela tem a ver, a hereditariedade tem a ver com a gente herda alterações em genes específicos que causam aumento, que não repara o DNA direito. Mas para que o tumor aconteça, eu tenho que atingir o outro gene também. Muitas vezes, então, a pessoa tem os 2 genes intactos, ela sofre mutação nesses 2 genes sem ter tido uma predisposição para isso. Uhum. Foi confuso, não? Não, foi claríssimo, foi uma aula. Eu tô aqui admirado. Eu tinha vontade de baixar a cabeça desenhando, que ficou claríssimo para mim. Foi muito legal. E quem são os grandes vilões, Bruno? Tirando a parte de não dá para esquecer genética, né? Porque o câncer é genético. Agora, esses agentes externos que você falou, alimentação, radiação solar, o que a galera tem que tomar conta? Uma parte dos ouvintes do BBQ são pessoas normais que querem aprender sobre saúde. O que dá para controlar? E depois eu quero saber esse negócio da genética melhor, porque eu sei que você é o cara disso. O que a galera tem que se ligar, além do óbvio? Talvez o que você vai falar é óbvio, mas o que eu tenho que ligar para não... Tem um gráfico bem legal da UK Cancer Research, que é um infográfico, na verdade, que eles colocam, eles estimam a quantidade absoluta de câncer que são atribuídos à exposição a fatores específicos. Boa. Aí foi um gráfico bem legal. Depois, em mídia social, eu vou te mandar, a gente faz um cortezinho disso e coloca lá. Mas, então, assim, cigarro é o óbvio do óbvio, né? Tá. Estima-se nos Estados Unidos que a cada 4 pessoas que morrem nos Estados Unidos, independente da causa cardiovascular ou câncer, poderia ser evitado se todo mundo parasse de fumar. Então, cigarro até hoje é um problema muito grande. Nossa, essa frase é uau, né? Se for pensar, né? E o pessoal fuma. Cigarro, assim, é inexplicável uma pessoa querer fumar, né? A bebida alcoólica, mesmo consumo leve a moderado, aumenta o risco. Mas aí é aquela coisa, sabe, Léo? Poxa, se você olhar para mim, eu tô sobrepeso / obesidade grau 1, né? Assim, eu não sou uma pessoa, não sou um atleta, não sou uma pessoa que... Então, eu como minha carne no final de semana, eu tomo minha cerveja no final de semana, eventualmente um outro dia à noite durante a semana. Eu acho assim, a gente tem que tentar minimizar risco, mas sem que isso vire uma loucura. Então, muitas coisas aumentam o risco. O nosso estilo de vida aumenta o risco. Mas tem coisas que aumentam muito o risco, como, por exemplo, eu citei o cigarro, né? Ou consumo exagerado de bebida alcoólica, mas aí faz mal para a saúde como um todo, não só para câncer. Não só para tumor. Então, é tentar ter uma vida o mais saudável possível, e aí isso vai com certeza diminuir a incidência de câncer. Mas o que eu acho, talvez pode ser, não sei se você vai para isso agora, para o rumo, o que faz diferença mesmo é a detecção precoce, entendeu? Evitar câncer, você consegue evitar nas pessoas que têm altíssimo risco de cunho genético, que são essas heranças monogênicas, dá para identificar praticamente todas elas hoje, tem estratégias para isso, que infelizmente não são colocadas em prática, por isso que eu fiz essa empresa para tentar colocar isso na prática, na nossa rotina aqui no país. Então, você evitar câncer, tem remédio que evita câncer para esse grupo de altíssimo risco, tem alguns tipos de tratamento que evitam câncer, tem cirurgias que evitam câncer e principalmente detecção precoce nos grupos de alto risco, entendeu? E aí a detecção precoce também nos grupos de risco mediano, assim, de risco normal da população. Ô, Bruno, vai a fundo isso aí para nós, assim. Então, peraí, como é que você até anotei aqui, se você não perguntar. Como é que você define o risco para fazer esse... Eu posso chamar de rastreamento ou de identificação precoce? Rastreamento, sim, claro. Olha só, quando uma pessoa está em busca de eu vou fazer um screening, vou fazer um rastreio. Eu fui no médico, ele me pediu uma mamografia. Jóia, legal, tá certo. Mas esse médico, obrigatoriamente, ele tinha que ter perguntado uma série de coisas e colocado você num modelo de risco. Porque é assim que funciona, entendeu? Então, se eu receitar uma mamografia, se eu fizer uma pressão na mamografia, um PSA, qualquer coisa que seja, para todo mundo, eu estou agindo com inequidade, certo? Ou seja, eu estou dando menos do que eu preciso dar para quem precisa mais. E às vezes eu estou dando mais do que para quem não precisa.
Então, as estratégias populacionais, de modo universal, elas são equivocadas. Isso é uma coisa óbvia. Então, eu tenho que identificar um risco. E hoje, você tem, para os principais tipos de câncer, você tem modelos de risco. Então, por exemplo, modelo de Gale para câncer de mama. Você entra, é um software, você entra, vai colocando, pergunta para o paciente, ele te fala, e você dali sai com um risco médio de câncer nos próximos anos. Estamos falando em probabilidade. Claro, eu estou colocando aqui aquela pessoa que já passou por um screening e ela não é candidata a fazer uma pesquisa genética de câncer hereditário, né, de herança monogênica, igual a gente falou. Eu estou falando de uma pessoa sem essa característica, porque um modelo de Gale, por exemplo, não serve para isso. Né? E aí eu coloco, se você tem, eu não vou lembrar de cabeça, mas se você tem 1,7% de chance de câncer de mama nos próximos 5 anos, você está acima da média populacional. Então, para você, eu posso utilizar de tamoxifeno, dependendo, eu posso fazer uma prevenção química para você, eu posso eventualmente aumentar o modo como eu enxergo para o seu screening, eu posso indicar um exame um pouquinho diferente, eu posso diminuir o tempo, eu vou te treinar para você ficar muito mais alerta para alterações de mama, entendeu? Então, eu tenho uma abordagem individualizada. Câncer de próstata, a mesma coisa. Então, a ideia é assim, nós temos que mudar a ideia, isso eu falo para médico generalista, para médico uro, para masto. O risco, ele tem que ser, os estudos são populacionais, mas o risco, ele tem que ser individualizado. Claro. Né? Claro. E aí, a partir daquele risco individual, você vai ditar a conduta. Desde uma cirurgia preventiva mesmo, porque aquela mulher vai ter uma chance de quase 100% de ter câncer de mama ou câncer de ovário, por exemplo. Ou o risco é tão alto que você diminui o limiar. Por exemplo, câncer de próstata. Em 2012, a Força-Tarefa de Medicina Preventiva, de Ciência Preventiva, dos Estados Unidos, tinha tirado a indicação de PSA, tinha colocado uma diretriz recomendando não se fazer PSA para ninguém, 2012. Aí saíram novos estudos de lá para cá, em 2018 ela voltou atrás e colocou que a pessoa entre os 50 e os 70 anos, mais ou menos isso, 55 e 70 anos, o médico deve explicar para o homem o risco e benefício de fazer um PSA, um toque retal, etc., explicando que pode dar super tratamento, tratar tumor que não precisa e tal. Mas de lá para cá, os nossos scores de risco do tumor, então, se eu identificar um tumor de próstata, eu consigo uma classificação de risco para saber se eu preciso tratar, se eu não preciso tratar, até isso tem. Então, se a pessoa for atenta, não vai causar grande problema fazer o screening, desde que esteja todo mundo, né, com isso claro. Mas se eu identificar, por exemplo, um BRCA2 naquela família, né, veja só, se eu pegar todos os tumores de próstata, desde do mais jovem até o mais idoso com o tumor de melhor prognóstico, eu vou ter 5% de chance de achar BRCA2 mutado. É de herança hereditária, não somático não do tumor, mas germinativo, ou seja, da pessoa, né, que ela nasceu com isso. Então é alto. A população tem uma chance de 0,2, 0,3 de ter um BRCA2 mutado. No tumor, nas pessoas que têm câncer de próstata, isso vai para 5%. Nos tumores metastáticos, vai para 15%, mais ou menos. Né? Isso é herança hereditária. Então, eu consigo, a pessoa tem que ter câncer na família, o pai teve câncer, o irmão teve câncer, idade precoce ou não, eu consigo mudar limiares, entendeu? De screening. E aí, se eu achar uma mutação, por exemplo, eu vou indicar biópsia com PSA acima de 3, não de 4. Então, tudo isso já está validado, entendeu? Tudo isso já tem uma diretriz. É que as informações são muitas, né? Você tem que individualizar o risco e parar para estudar praticamente caso a caso. Ô, Bruno, você está me incomodando agora. Eu já até imagino que o Léo vai perguntar. Não, é porque, de novo, eu não sou do ramo, mas quando eu leio, eu fico maluco, assim. Então, assim, basicamente a ideia é o seguinte: todo mundo tem que ficar de olho nisso, mas não é muito lógico você falar assim,
partir dos 40 e poucos anos, nós vamos fazer PCR e toque retal em todos os homens, ou vamos fazer mamografia e exame das mamas em todas as mulheres, porque é isso que a gente escuta muito ainda. Era muito mais forte, isso tem mudado um pouco. Porque eu acho que na prática é o que, pelo menos, é indicado fazer, se você for ao médico, parece assim, ser, né? Toda mulher que vai no ginecologista faz Papa Nicolau em todas as consultas, e faz mamografia, ela não pode deixar passar batido. O que é isso? Porque você só com uma régua linear em todo mundo, você assume que o risco é igual em todo mundo, e não é, né? Então, assim, eu gostaria de entender isso um pouco. Você tem que fazer, existe um mínimo que você tem que fazer para todas as mulheres, é mamografia anual, a partir dos 40 anos, é o mínimo para todas as mulheres, tá? Uhum. Você vai ver, às vezes, recomendação brasileira, recomendação falando acima dos 50 anos, mas isso é uma questão de que o país pode ou não pode fazer para todo mundo, né? Porque se você for lá no NCCN, que é a nossa grande diretriz da oncologia em nível mundial, e lá eles vão ser claros, é indiscutível que mamografia para todas as mulheres, sem nenhuma avaliação prévia de risco para todas elas, diminui a mortalidade populacional, então isso é indiscutível. E a partir dos 40 anos, que é o que está indicado, certo? Isso é uma condição basal. Mas eu não posso fazer só isso para todas as mulheres. Eu tenho que individualizar o risco dela, daquela que está no meu consultório, e assim, aquilo é o básico, eu tenho que, às vezes, para ela fazer um pouco mais, entendeu? É isso que eu quero dizer. Porque não é tão infrequente, às vezes, você vê histórias familiares super carregadas de casos de câncer, você vê mamas difíceis de fazer avaliação, ou você ter outros sinais, né? E aí, modelo de Gale, por exemplo, que vai indicar um risco muito alto para aquela mulher, ela não pode só ficar na mamografia, entendeu? Entendi. É isso que eu quero dizer. Câncer de próstata, a mesma coisa. Câncer de intestino, a mesma coisa. Vocês discutiram, né, recentemente aquele estudo que não avaliou a colonoscopia, mas avaliou se carta para fazer colonoscopia funciona, né? Mas, poxa, colonoscopia, ou pelo menos um exame de fezes, se a pessoa não tem condição de fazer colonoscopia, que já tem evidência que isso diminui a mortalidade. Então, você tem que fazer o básico para todo mundo, só que você tem que identificar as pessoas de alto risco, e elas não são raras. A questão é essa. Acho que o grande problema aí é achar que o câncer hereditário ou câncer familiar é raro. Ele não é raro. Eu citei exemplo de hereditariedade para 60% dos cânceres de próstata. Para a mama é um pouco menos, né? 20%, 25%. Familiar, não estou falando herança monogênica. Então, os cânceres, eles costumam vir em clusters familiares, entendeu? Muitas vezes. Então, você tem que identificar aquilo e, para aquele grupo de pessoas, fazer algo a mais do que é feito. E isso teria que ser feito em estratégias populacionais, né? Não só em um outro consultório de quem tem convênio ou quem pode pagar um médico particular. E aí que dá aquele aperto, né? Que dá aquela angústia de falar, poxa, no meu consultório eu tenho certeza que eu estou fazendo isso. Mas, né? Mas, enfim, isso é outro assunto. Na UBS do bairro, do lado de onde você está a sua clínica, eles não conseguem fazer a mesma coisa. Pois é. E Léo, eu vou te dizer mais uma coisa, Lu. Tá chegando agora, exame de sangue para detecção precoce de câncer, de 50 tipos de câncer diferentes. A Grail, uma empresa norte-americana, publicou análises interinas agora de um estudo, foi no Europeu de Oncologia, eles mostraram os dados, eles conseguem ver com uma especificidade de 99,5% câncer com um exame de sangue. Exame de sangue. Eles detectam alterações epigenômicas de DNA tumoral circulante, entendeu? Por exemplo, começou com um tumor no pâncreas, um tumor no intestino, um tumor na bexiga, um tumor em qualquer lugar. Já muito precocemente, muito precocemente, aquele tumor, ele tem células lisadas e o DNA acaba entrando na circulação, tá? Conceito de DNA tumoral circulante. Isso é comum. E a gente sabe isso que é comum nos estádios iniciais do câncer, bem iniciais do câncer, às vezes antes da doença invasiva. Pode acontecer. Geralmente no comecinho da invasão isso acontece. E esses caras conseguiram identificar num estudo maravilhoso, assim, eles pegaram tumor das pessoas, que sabidamente tinham tumor, colheram sangue dessas pessoas e começaram a achar no sangue como eu consigo identificar alterações que estão presentes no tumor. E aí viram que mutações genéticas estão presentes, mas a sensibilidade, o exame é mais complicado, então eles começaram a ver metilações no DNA, que são alterações epigenéticas, né, no DNA tumoral circulante.
E aí eles fazem análise de metilações em DNA tumoral circulante. Olha que loucura. Um exame de sangue, a pessoa é completamente assintomática, não tem nada. Eles conseguem identificar com 99,5% de especificidade do tumor, ou seja, aumenta muito a chance de 1 para 200 a chance de um falso positivo. E aí eles seguiram essas pessoas que acharam e a maioria, 50%, 60% delas acharam um tumor nos próximos 3, 4 meses, entendeu? Então isso vai revolucionar o screening também, porque é um exame de sangue. Né? Mas qual que é o risco disso aí começar a gerar uma porrada de cirurgia desnecessária? Então, Desculpa, eu tô querendo fazer o advogado do diabo, de fazer o overtreatment mesmo. Tem dois conceitos, tem o falso positivo, né? E tem o overtreatment, que é algo além do falso positivo. Lembra que até há pouco tempo, e algumas pessoas ainda insistem nisso, que a estratégia de mamografia universal causa um número aumentado de overtreatment, que PSA causa um número aumentado de overtreatment, pode causar. Mas aí, eu acho assim, Léo, a questão não é o problema do exame em si, a questão é o problema da interpretação do exame, certo? E treinar quem vai tomar a conduta. Tá. Então, poxa, se eu tenho um BIRATS 3 numa mulher, hoje está bem estabelecido o BIRATS, né, que é aquela padronização internacional de descrição de achados mamográficos ou de qualquer exame de imagem na mama, o BIRATS. Tá. Poxa, eu tenho um BIRATS 3 numa mulher, eu não preciso biopsiar ela, eu vou repetir o exame daqui a 6 meses, exceto em condições especiais. Aí se discute condições especiais com a mulher, né? Entre as condições especiais são altíssimo risco familiar e outras coisas. Ou a mulher não pode nunca mais voltar no médico, aí você biopsia, mas câncer de próstata. Eu faço o diagnóstico de câncer de próstata, certo? 1 a cada 9 homens vai ter o diagnóstico de câncer de próstata. Mas a minoria precisa tratar. A minoria, né, se você levar essa condição, precisa de um tratamento. Ou seja, eu faço o diagnóstico, aí um oncologista, um urologista competente, ele tem que colocar essa classificação de risco daquela doença evoluir para uma doença invasiva. Uma doença que vai provocar um desfecho negativo na vida daquela pessoa. Porque um tumor de próstata, Gleason 6, né, 3+3, vai trazer prejuízo para a vida da pessoa daqui a 10, 15, 20 anos. Então, numa pessoa de 80 anos, você não vai fazer nenhum tipo de tratamento. De 70 anos, você não vai fazer nenhum tipo de tratamento. E, às vezes, numa pessoa mais nova, você só vai seguir ela. Tá. Que é uma estratégia que a gente chama de vigilância ativa. Está seguindo aquela pessoa para saber, o tumor mudou, o PSA está aumentando muito rápido, uma vez por ano você pode rebiopsiar, enfim, você faz essa estratégia. Então, eu entendo que sim, eventualmente você vai causar aumento de tratamento com estratégias que aumentam o limiar de descoberta de tumor, mas eu acho que as coisas vai haver pesos e contrapesos, né? Sim. Então, se num primeiro momento vai haver um desespero, ou o pessoal vai querer ter muito pesada para tratar, até porque a medicina ela é do sistema fee-for-service de tratamento. Já ia falar, Então, assim, é um problema estrutural da nossa medicina, ou seja, quanto mais eu faço, mais eu opero, mais eu ganho, o que não deveria ser assim, né? Mas eu acho que vai ter peso e contrapeso. As pessoas, com o tempo, elas vão olhar para trás, como foi com próstata, né? Poxa, PSA para todo mundo, eu comecei a tratar demais. Mas depois de um tempo, a galera começou a ver que eu consigo estratificar o risco daquela doença, não preciso tratar todo mundo. Então, as coisas, eu acho que isso é inerente ao avanço científico, causa um medo de um efeito colateral pior do que o tratamento, mas no final o tratamento ele vai ser melhor. Ô Bruno, assim, dúvida, cara, eu queria muito da sua posição de médico da ponta mesmo. Vamos jogar a ciência fora aqui agora, tá? Quando você dá um diagnóstico de câncer para alguém, aí você usa o que você quiser. Por exemplo, se eu chegar aí agora, eu vou te visitar e eu resolvo fazer um screening com você, você fala assim, Léo, você tá com câncer de próstata, por exemplo, tá? Típico para os homens aqui.
Você não sente o que o paciente reporta para você? A minha pergunta estava por aí Sabe, também. eu fico pensando assim, o overtreatment, ele é muito causado talvez até o paciente não quer dormir com aquele tumor dentro do corpo dele. É o que eu ia falar. Deve ser um inferno a vida de vocês. Porque, por exemplo, eu leio muito sobre isso, eu olhei muito sobre eu não sabia o termo, você falou certo, vigilância ativa, ótima tradução para o termo em inglês que eu sabia aqui. Talvez por eu ter lido, eu teria conforto, mas eu não tenho tumor. É engraçado isso, né, cara? Eu não tenho. Bom, eu não sei se eu tenho, eu não devo ter. Mas se eu tivesse, a pressão que eu te coloco, eu falo assim, Bruno, mas não tem que tirar a pressão de você me dar tratamento. O que você sente na ponta? É isso mesmo ou não? Eu estou falando errado? É porque eu não tenho, então eu não sei falar. Não, eu acho que sim, acontece, né? Porque a pessoa vem com uma ideia pré-concebida de câncer, isso. né? Ela vem com uma ideia pré-concebida de câncer. Vocês usaram uma estatística de câncer de mama, que uma a cada 3 mulheres morriam de câncer de mama, hoje uma a cada 20 mulheres vai morrer de câncer de mama, né? Câncer de próstata, a mesma coisa. Não exatamente a mesma coisa, mas o raciocínio é semelhante. E haja vista que tem tumores que você nem precisa tratar. Agora, eu acho que a única maneira que você consegue mudar a percepção da pessoa é com dado científico mesmo, entendeu? Então, cara, assim, minha consulta talvez seja uma consulta um pouco atípica. Quando eu parei de atender, né, por maior parte dos convênios de alto volume, de SUS, eu consigo ter um tempo de fazer a medicina que eu gosto. Então, eu posso me dar esse luxo. Então, o paciente vem aqui, eu juro para vocês que eu explico carcinogênese para quase todo meu paciente com câncer. Eu anotei aqui. Ele sai daqui sabendo o que são genes que causam genes supressores tumorais, outros genes. Quando ele vai usar uma droga alvo, eu explico o mecanismo de ação da droga. Eu gosto de fazer isso. E hoje é fácil. Eu estou aqui no computador, que está aqui com a câmera ligada. Ele senta aqui do lado, né, na minha frente aqui. Aí eu pego, abro uma figura no Google, mostro para ele. A gente vai trocando ideia dessa forma. Com câncer de mama, de próstata, que você deu exemplo, depois, claro, da parte médica mesmo, de acolher, de acalmar, a pessoa só vai conseguir, isso é uma opinião, né? A pessoa só vai conseguir romper com esse circuito de pânico, de ansiedade, com a razão. A razão, ela tem que atuar ali de alguma forma. Tem que atuar de alguma forma. Então, para conseguir romper esse circuito do pânico, da ansiedade, é com informação científica, né? E é mostrar para ela que, assim, o caso dela é um caso já conhecido. Então, eu mostro detalhe por detalhe. Eu entro na classificação de risco do NCCN e falo, olha, o seu tumor tem menos de 5% de um fragmento só, não tem mais nada. O Gleason é 6, do grupo 1, né? Você não precisa tratar. Está aqui. Se você tratar ou não tratar, o desfecho vai ser igual. Então, eu vou explicando para a pessoa, entendeu? Passo a passo. E a grande maioria fica em paz. Tranquilo, beleza. Eu queria entender esse acolhimento mesmo, tá, Bruno? Mas é engraçado. Desde a hora que o Bruno está falando, eu já rabisquei minha pauta inteira aqui, ó. Porque, assim, eu concordo com o Bruno que, sim, é dados científicos. Mas tem um componente aí, Bruno, que não é dado científico. Eu acho que a grande mudança chama educação. Conversar, educar o paciente. Na hora que a gente fala educar o paciente, é fazer exatamente isso que você falou, é de sentar e ensinar o paciente o porquê ele não precisa daquele tratamento. Porque a palavra câncer é muito forte. E ela já é carregada de preconceitos, medos, ansiedade, só por si só, de ouvir falar que alguém próximo de você tem essa condição de saúde, ou você mesmo, e ir para casa com essa palavra e esse diagnóstico, ele é pesado. E, infelizmente, no curso, né, não vou falar da medicina, mas medicina eu falo em geral da área da saúde, até pelo sistema fee for service, e quanto mais service eu faço, mais fees eu recebo, as consultas vão ficando cada vez menores. E cada vez mais a gente tem menos tempo de conversar com nossos pacientes, infelizmente. E essa parte de conversar, falar que você falou assim, de conversar ao ponto de chegar à razão, ela é na minha visão, viu, Bruno? Assim, você vai falar, eu vou ficando encantada.
ela circunda grande parte do tratamento de muitas condições de saúde, não só do câncer. Eu trabalho com dor lombar, e dor lombar se passa muito, se tivesse tempo de conversar com os pacientes, que muitos deles acabam tendo receio de coluna ser uma área nobre, e muitas vezes o tratamento é mais movimentar, eles querem repouso, a mesma coisa, e é brilhante que você falou assim, quem dera todos os médicos fizessem isso, porque conversar e realmente chegar ao paciente ao ponto da razão de falar, calma, o nome parece apreensivo, mas na sua condição, aí sim a ciência faz sentido, porque o dado por si só, sem chegar a explicar com detalhe para o paciente, eu acho que ele gera até mais pânico, muitas vezes, se você só joga o número sem explicar. Então, assim, foi belíssimo que você falou, que realmente, só acrescentando esse pacote inteiro, né, de cuidado individual, análise de risco individual e conversar com clareza com o paciente, que eu acho que muda talvez ainda mais o curso dessa condição de saúde. Assim, felizmente os dados de câncer hoje, né, são muito favoráveis. Claro que tem neoplasias muito agressivas, claro que tem em alguns casos que você não tem opções de tratamento, exceto indicar um estudo, ou eventualmente nem estudo mais você consegue indicar. Claro que isso existe, né? Mas eu digo assim, numa primeira abordagem, mesmo na doença grave, olha só, a pessoa chega com uma doença muito grave, e um câncer de pâncreas, por exemplo, que é uma doença grave, né? Basta a pessoa entrar no Google, digitar câncer de pâncreas, que, poxa, a pessoa chega no consultório em pânico, né? Ela chega no consultório em pânico. O câncer de pulmão, que era uma doença, ainda é uma doença grave, mas era uma doença com prognóstico péssimo há pouco tempo, e hoje em dia tem um prognóstico muito bom, né? Dependendo do subtipo. Mas, então, eu tento mostrar que, assim, quando a coisa é feia mesmo, né? Quando a estatística não é favorável, eu tento pegar aquele não para dar falsa esperança, não é isso, mas eu tento mostrar para a pessoa que, assim, em todo estudo clínico tem um ou outro, todo estudo clínico, mesmo que seja pequeno, em câncer, mesmo em doença grave, em colangiocarcinoma, em câncer de pâncreas, você vai ver um outro caso com resposta completa. Tá lá. Os outliers. Então, você não sabe o que vai acontecer com a pessoa. Por isso que eu me recuso veementemente a dar um tempo de vida. Mas eu não faço isso nunca, entendeu? Entendi. Porque, assim, previsão não é muito... a previsão é uma estatística populacional, coletiva, não é individual, né? Então, isso a gente já corta de cara quando a gente está conversando. Olha, o seu caso eu não faço ideia. O que eu garanto para a pessoa é o seguinte, eu mostro os guidelines de tratamento, eu abro o NCCN no computador, mostro para ela e falo, o que eu prometo para você é que você vai receber o que tem de melhor no mundo. Isso eu prometo. E vamos torcer para que você tenha uma boa resposta. Já tive casos de excelente resposta, para todos os casos de câncer praticamente. Poxa, eu já vi alguns casos de resposta patológica completa em colangiocarcinoma 2, para falar a verdade. Tumor metastático, ou seja, e tinha um que eu vi, que eu lembro direitinho, até uma coisa engraçada, o paciente na residência que eu atendi, alguém falou para ele que ele ia morrer da doença. E ele estava namorando uma moça, enrolando a moça há uns 10, 15 anos. Aí falaram que ele ia morrer, ele casou com a moça, e ele curou. Aí ele veio na conta e falou, mas vocês falaram que eu ia morrer, e a mulher do Isso eu vi, né? Ou seja, você não tem como prever o futuro, você não tem como saber o que vai acontecer. O papel do médico é ir atrás da melhor evidência e fazer o melhor pelo paciente, tentar tranquilizar que ele está recebendo melhor, entendeu? E de uma certa forma, tentar, mas aí é o que você falou, Léo, eu não estou com a doença, então para mim é mais fácil falar. Mas é tentar falar, olha, sobre o futuro, não pensa, porque é uma equação que você não vai resolver na sua cabeça. Então tenta evitar pensar nisso. Mas sim, é claro que é fácil falar. Ô Bruno, eu não sei, cara, eu não vejo mais TV aberta, e tem hora que eu acho que eu tô com criança pequena, eu acho que nem TV a cabo direito eu vejo, eu só fico vendo desenho animado e jogo do Cruzeiro e olha lá. Mas eu sinto falta de grandes políticas públicas de educação para a oncologia.
Sabe assim, ó, eu vou te falar o que vê se talvez eu estou errado, talvez meu mundo é outro. É muito assim, ó, temos que detectar o quanto antes para começar um tratamento. Eu adoraria se essa frase terminasse assim. E tem casos que não tem tratamento, é só acompanhamento e vai estar tudo bem. Sabe assim, eu vejo muito assim, o que eu notei é que eu vejo muito assim, eu detecto o quanto antes e eu vou extirpar esse tumor da vida da pessoa. É assim que o grande público pensa da oncologia, sabe? Então, assim, deve ser muito difícil, talvez não para o perfil de paciente seu, mas eu fico pensando para os próprios oncologistas que estão no serviço público, como é que esse cara chega para vocês, médico-oncologistas, né? Eu não sei se essa frase eu que criei, mas eu falo que o cuidado precede a evidência. É você cuidar do ser humano ali, cara, que está em pânico com o diagnóstico que ele, igual você falou, ele pegou num PET scan e ele levou aquilo para o Google e ele chega na mesa do oncologista desesperado. Fala, Bruno, eu preciso consultar hoje, cara. E ele não precisa, ele pode consultar daqui a um mês e vai estar tudo bem e tal. Lidar com isso tudo, e porque na minha cabeça não há informações genéricas para a população que não seja câncer mata pra cacete, eu tenho que detectar o quanto antes, eu tenho que tirar o quanto antes. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para mudar isso, cara? Se você fosse o ministro da Saúde, sei lá. Nossa, coitada da ministra, né? Tanta. Eu não sei responder isso bem, sabe, Léo? Eu tenho uma política pública, nunca foi algo que eu dominasse, eu conhecesse profundamente, sabe? Como atuar num país como o Brasil. Acho que deve ser é tão complicado. Eu tive uma noção mínima em relação à Covid, quando a gente fez um estudo um estudo randomizado aqui de vacina, né? Fase 4 de vacina, que a gente fez aqui na clínica, em pessoas que tinham tomado Coronavac, a gente testou terceira dose de Coronavac ou AstraZeneca aqui. E aí eu tive acesso ao Ministério para poder receber as vacinas para o estudo clínico. Cara, foi uma coisa assim, é algo tão maluco, assim, e tem funcionários lá, tinha alguns funcionários que dão a vida por aquilo, que são espetaculares, mas o sistema é de modo tão estranho, sabe, que até hoje não consigo entender muito bem. O que eu sei, para te responder de modo mais objetivo, é que até há pouco tempo, até agora, nunca existiu uma política pública para câncer no Brasil. Isso eu ouvi de um professor da USP aqui, amigo meu, onde eu vou fazer o ambulatório de oncogenética lá, o professor Victor. O professor Victor sempre falou para mim, nunca existiu até hoje uma política de enfrentamento ao câncer no Brasil. Não existe. Alguns países fizeram isso com grande sucesso. Eu cito Singapura, por exemplo, que o professor Gilberto Lopes, que era da Hopkins, quando a Hopkins abriu Singapura, ele foi um dos diretores lá, ele ajudou o governo a fazer uma política de combate ao câncer público. E aí, combate ao câncer envolve o que você falou, está combatendo também a desinformação, está combatendo o conceito, né, de modo melhor. Mas eu sei que aparentemente, parece criar isso, ou estão para criar essa política de enfrentamento ao câncer no Brasil. Entendeu? Isso eu ouvi falar aqui no HC há 2 ou 3 semanas, que o professor Victor falou. E tem um amigo meu, que foi meu amigo colega de residência, colega de meu calouro direto, que é o Leandro Colli, que hoje é professor aqui da USP de Ribeirão, é o professor responsável pela cadeira, e ele está, em conjunto com o Ministério, tentando traçar política de combate ao câncer, inclusive em diagnóstico precoce, inclusive em genética. Ele atua nisso aí, sabe? Então, eu acho que vai mudar alguma coisa, mas, assim, sinceramente mesmo, eu não tenho grande esperança que isso vai mudar no espaço de tempo curto, por mais que tenham pessoas brilhantes, como o Leandro, o professor Vitor e essa turma do Ministério, porque é muito complicado aqui no país, né? A gente viu o que aconteceu na Covid, né, cara? A loucura que foi. Né? Para fins de debate só, né? Porque cara, realmente, eu falo, né? Nunca serei político, porque se eu fosse, a primeira coisa que eu ia falar assim, o que mais mata nesse país? O que mais gasta dinheiro? O que mais causa catástrofe? A doença cardiovascular, vão para cima. É câncer, vão para cima. É violência doméstica, vão para cima. Uma das maiores, o Brasil, sexta causa de morte do Brasil é violência, cara. Então, o tratamento é polícia, né? Educar as pessoas, tirar a droga de favela, ajudar as pessoas a ter mais dignidade. Você vê como é que não... O sistema do Brasil, tanto de pesquisa, eu consigo dizer isso bem, quanto de cuidados à saúde,
eles não são baseados em evidência no que diz respeito a pegar os principais indicadores de mazela agenda, né? Uhum. Então, a agenda parece que é embasada. Sei lá, cai um ministro da saúde lá e o cara é oncologista, a gente chegou a ter um que ficou lá e não durou nada, né? Talvez, se ele fosse, ele vai instaurar a política porque ele sabe do problema. Sim. Não é porque o número diz que... É uma cultura cultura do governo. É desesperador, né, quando a gente começa a ver. E nada de governo é baseado em evidência, quase nada é baseado em evidência mesmo, né? Usar os números, né? Usar os números para a tomada de decisão, né? Quando eu falo trazer evidência, não é ficar lendo ensaio clínico, é olhar para o número e falar, cara, tá morrendo gente pra caralho disso, eu preciso cuidar. Nos Estados Unidos, o que mais mata a mulher abaixo dos 40 anos é câncer. O que mais mata a mulher abaixo dos 40 anos. Desculpa, é a segunda causa de morte que mais mata a mulher nos Estados Unidos, é câncer de mama, etc. A principal é autoenvenenamento, suicídio, com mulher com menos de 40 nos Estados Unidos. Há uma estatística que eu li recentemente que está no próprio NCCN, na detecção precoce de câncer de mama e tal. Eu li reli faz pouco tempo. Mas eu concordo, não é feito baseado em evidência. E aí, falou assim, poxa, o que você poderia fazer? Eu acho que, assim, em nível governamental, a população está numa descendente, eu acho, de alguma forma, porque, poxa, se nem cobertura vacinal está diminuindo, né? E aí não adianta só culpar governo. Claro que governos têm culpa, né? Claro que o último governo teve uma política de deseducação na área, isso aconteceu, né? Mas não é só isso que eu quero dizer. A população em si, ela está desconfiando. Porque se não fosse... poxa, eu não consigo... Vocês me desculpem, mas eu não consigo imaginar que uma pessoa normal vai olhar um presidente falar uma abobrinha e falar, poxa, se o presidente falou, eu vou obedecer. Não. Então, assim, se elegeram aquilo lá, né? Para aquela política pública. E ela foi incentivada. Então, é uma coisa que mudou na própria população. Poxa, são nossas piores coberturas vacinais da história. Então, a coisa está piorando. Como é que eu posso imaginar que vai melhorar uma política pública de atenção ao câncer, alguma coisa assim? Então, eu sou um pouco desesperançoso para isso, do ponto de vista prático. Mas adoraria participar, se eu tivesse a oportunidade de participar, adoraria ajudar, dito isso, né? Mas o que eu decidi tentar fazer minha parte é onde eu consigo ajudar. Então, eu criei uma empresa que está incubada agora, felizmente passei no edital de incubação aqui do Supera Parque da USP, que vai levar essas estratégias de detecção precoce ao câncer individualizadas de modo escalável. A gente criou uma série de algoritmos, adaptando os guidelines internacionais, criou uma série de algoritmos que eu consigo pegar uma seguradora, pegar um plano de saúde e colocar e selecionar essas pessoas de alto risco de modo, assim, rapidamente para 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas. Que legal. E aí tem estratégias lá que, adaptando os guidelines, por telemedicina, eu consigo orientar exames de detecção precoce, quem não precisa fazer exames de genética. E também eu consigo falar para o convênio, olha, apesar de não estar no rol da ANS, essa pessoa precisa fazer um painel porque você vai economizar dinheiro achando um BRCA nela. Entendeu? Então, a política de saúde pública ela tem que estar ligada à genética, não tem como. Tem que estar ligada à genética. Só que eu vejo isso tão longe e eu tenho muita esperança que talvez o COLE consiga resolver, mas esperança que eu digo assim, eu tenho pouca esperança que isso vai mudar pela cultura de como é feita a nossa política, mas se alguém me dá esperança, são esses caras que estão dispostos aí, estão lá dentro tentando ajudar. Legal. Ô, Bruno, a gente já está com 1h15 de mas eu tenho uma pergunta no canto. Eu também tenho. Vai lá, Lu, faz isso. Não, eu tô curiosa que desde o início do papo, assim, a gente falou muito de detecção, mas eu tô pensando nas pessoas que estão nos ouvindo, que tem pouca noção, que não é da área da saúde. Vamos pensar assim, tem algum paciente aqui ouvindo, curioso para saber, e até como nós, como pessoas pacientes, né? O que hoje se tem que é checado, né? Quais são os screens que hoje a população normalmente passa, que são os mais comuns de serem feitos, tanto na rede privada como na rede pública, que a gente sabe que é diferente. O acesso, até a forma assim, né? As pessoas que sempre passam consulta particular e o acesso que tem do SUS, a gente sabe que é diferente. Mas o que hoje normalmente se checa mais? Qual o tipo de câncer? Câncer de mama, né? Mamografia a partir dos 40 anos, risco médio de população, e teria-se que escalar essa busca para riscos mais altos, ou até intervir com fármacos, como a gente já falou.
Câncer de próstata, a recomendação oficial da Força Tarefa Preventiva de Medicina Preventiva dos Estados Unidos é orientar e discutir risco-benefício com pessoas a partir dos 50 a 55 anos, mas com certeza o Colégio Brasileiro de Urologia recomenda PSA e toque retal universal, eles não mudaram isso, eu não vou saber exatamente a idade, o que eu faço no consultório, eu estratifico o risco familiar, risco pessoal, mostro para a pessoa o que tem e a gente decide em conjunto se vai fazer ou não. Isso é o que eu faço no meu consultório. E a minha recomendação é fazer, e eu vou começar a fazer PSA, eu vou fazer um PSA antes dos 45 anos. Então, 42. Tem um estudo suíço muito, muito, muito legal que mostra, se você fizer um PSA precocemente, você consegue estimar se aquela pessoa vai ter câncer de próstata no futuro. Porque você pega aqueles cânceres mais agressivos, começa a idade mais precoce. Então, eu recomendo para todo mundo um PSA antes dos 45 anos e depois discutir com o médico a estratégia de segmento que tem riscos e benefícios específicos. A Papa Nicolau tem que fazer também. Todas as mulheres têm que fazer Papa Nicolau, né? E tem que, pelo amor de Deus, dar vacina para as crianças com 11, 12 anos. Porque, assim como vacina para hepatite B, é uma vacina contra o câncer, né? Você está vacinando contra o câncer, especificamente. Muito legal falar isso. Tem que dar. E câncer de intestino. A partir dos 45 anos, fazer um exame invasivo, colonoscopia, ou se não conseguir fazer colonoscopia, se tiver algum problema, fazer retossigmoidoscopia flexível, ou no pior dos cenários, se não vai conseguir fazer, que está no SUS, etc., fazer um exame de fezes, né? E aí você pode usar a pseudoperoxidase, que é o exame mais feito, ou você pode usar anticorpo contra globina, também, que funciona, que é inclusive melhor que o exame de pseudoperoxidase. Legal. Maravilha. E só para fechar, e esse, igual você falou assim, eu acho que o Papa Nicolau de mama e de próstata já está já é feito no SUS, mas não sei se para todos, né? Desculpa a minha ignorância, que eu não sei mesmo. Mas o de colo ainda não, né? Não é para todos. O de colo, eu acho que o pessoal que tem no SUS, aí eu não sei responder, mas eu acho que tem no SUS pelo menos exame de sangue oculto fecal. Pseudoperoxidase, eu acho que tem. Quando a gente fez o episódio com o Dr. Jerônimo, se eu não estou errado, tá, Lu? É o que o Bruno falou. Ele tem, você faz o exame de fezes, e é tipo um two-step process. Se ali der alguma coisa, aí o médico vai para a colonoscopia ou para sigmóide. Mas não é igual, por exemplo, né? Se você estiver no serviço privado, você fazer uma colonoscopia. A gente tem um caso aqui de um vizinho nosso aqui, Bruno, maluco. Pai, família com câncer de intestino, perdeu o pai e a mãe, assim. Ele fez uma colonoscopia e tinha 200 e tantos pólipos. Ele fez uma... Tem um nome essa doença, não vou saber de cor. Ele removeu o intestino todo. É a FAP, né, provavelmente. Acho que sim. E, cara... Glicose familiar. Esse cara, ele tá ótimo, ele ficou uns 6 meses bem malzão, assim, a cirurgia é uma cirurgia agressiva, né, e tudo, e tá aí, né, o Rodrigo, amigo nosso, um beijo pro Rodrigo aí, cara, muito foda. Legal que ele tá bem. Mas ele já tinha tumor, não? Tinha só essa quantidade de pólipos? Não, ele não tinha tumor, entendeu? Só os pólipos. Então, você vê, né, para dar o exemplo disso, é uma doença que provavelmente de característica dominante, são mais comuns, ou seja, ele tem 50% de chance de passar para um filho dele. Isso, o filho dele vai fazer pesquisa genética e tudo. Acho que já está fazendo. Ele tinha mutação no gene APC? Parece que sim. Acho que tinha, sim. Então, olha só, mutação no gene APC, que é classicamente ligado à FAP, que é essa doença. Não começou com ele, começou com o pai, ou com a mãe, ou com o avô, Então, você não tem como fazer aquela primeira coisa que a gente estava conversando, você não tem como indicar para a pessoa um screening sem pelo menos conversar, ver a história familiar dela, ver a história pessoal, porque com certeza você vai ver o número de pólipos, e está indicado você fazer aconselhamento genético e investigação mais profunda se naquele cluster familiar tem mais de 10 pólipos somados de todos os indivíduos, entendeu? E não é só isso, se tiver um pólipo juvenil, que é uma característica de pólipo, um pólipo ou 2 pólipos serráteis, ou você também já indica. Então, tem critérios que são complicados, não estou dizendo que é para, sei lá, o colega que está lá na medicina de família saber esses critérios, mas isso precisa vir como uma política pública, né? E aí talvez um algoritmo, talvez um preenchimento de um aplicativo, que é a minha ideia, talvez consiga resolver esse problema.
Entendi. Bruno, quais são as últimas inovações que você pode contar para a gente sobre tratamento de câncer? É ruim que tudo eu generalizo tudo, né? Mas o que tem, cara? Além de Cara, tratamento tem tanta cirúrgico. coisa maravilhosa, sabe, que tá aparecendo, você vai para um congresso, você assiste uma aula de alguém que está mais, assim, no limiar do desenvolvimento. Puta, cada coisa legal que está aparecendo. A terapia celular está vindo com tudo, né? Terapia celular, eu acho que é o CAR-T-cell e as outras modalidades, não só o CAR-T-cell. Aqui na nossa clínica a gente vai... primeiro, assim, ninguém está sabendo disso ainda, mas a Larissa, que é uma hematologista espetacular, trabalha comigo aqui, ela estava na Mayo Clinic, está voltando da Mayo Clinic agora, chegou, segunda-feira ela está aqui para conversar comigo. A gente vai começar a fazer CAR-T-cell, tentar colocar aqueles protocolos ambulatoriais de CAR-T-cell em parceria com o Hospital São Lucas aqui de Ribeirão Preto. Então, isso a gente vai começar a fazer. Eu acho que terapia celular é algo muito, muito, muito legal. Funciona super bem para alguns tipos de câncer hematológico, está em teste para câncer de alguns tumores sólidos. Vacina de prevenção primária para câncer. Eu não sei se vocês ouviram falar isso. Algumas síndromes hereditárias, como síndrome de Lynch. A síndrome de Lynch, ela é uma mutação numa família de genes, claro, de genes associados ao reparo do DNA, que evita o emparelhamento errôneo do DNA. Ou seja, você tem algumas áreas do DNA que elas são iguais, são repetidas, né? E nessas áreas do DNA, às vezes, o DNA acaba escorregando um no outro, e aí você acaba acarretando em mutações lá para frente. Então, essas proteínas corrigem esses erros, né? E às vezes mutação pontual também. Se tem uma mudança de uma base, ao acaso, ela vai lá e corrige. Então, pessoas que têm tumores associados à deficiência desse grupo de genes, do mismatch repair, do emparelhamento errôneo, uma tradução, você tem tumores com muito neoantígenos, porque você tem uma quantidade muito grande de mutações ali naquele tumor, que são proteínas que muitas vezes nem têm função, mas são antígenos, né? Que nosso sistema imunológico não foi treinado para reconhecer como nosso. E aí, essas pessoas têm uma ativação do sistema imune. Então, uma turma moderna fez isso, outras pessoas estão fazendo. Eles fizeram vacinas com principais tipos de epítopes que tradicionalmente que acabam acontecendo e sensibilizam as pessoas antes de ter o câncer nessas pessoas com síndrome de Lynch. Então, prevenção primária de tumor é muito legal. Legal. Esse que eu já citei, rastreamento de tumores por teste de DNA, de ventilação de DNA tumoral circulante. Eu acho que isso vai mudar muito a prática oncológica, não só para rastreio, mas para tratamento. Então, por exemplo, se eu estou tratando uma pessoa com câncer de pulmão e ela respondeu completamente, eu dei a droga para ela, ou operou, respondeu, não tem mais nada, fez a cirurgia, radioterapia, operou, tal, não tem mais tumor nenhum. Eu faço a pesquisa de DNA tumoral circulante para saber se vai voltar, se está curado, se não está. Isso também já está sendo testado. Que legal. Já está na prática clínica. É como se fosse a ideia de doença residual mínima. E aí você consegue ou indicar mais tratamento. Então, ou cessar. Outra área muito legal que está acontecendo, tem um grupo de Israel que está fazendo junto com o NIH. Eu até troquei ideia por e-mail com esse pessoal para um caso aqui. Eles meio que estão fazendo como se fosse uma predição de sensibilidade a tratamento pelas alterações, pela assinatura mutacional do tumor, tá? Então, eu vou dar um exemplo do que já tem. Metade dos cânceres de ovário, cerca de, 15, 20% dos cânceres de mama e uns 30, 40% dos cânceres de próstata em estágios avançados, né, metastáticos, tem uma assinatura mutacional do genoma do tumor que eu consigo identificar, que a gente chama de HRD, né, que é uma via de reparo, de deficiência do reparo da recombinação homóloga, outra família de proteínas que reparam DNA. Para essas pessoas, então eu estudo o genoma do tumor, eu estou estudando, entre aspas, o fenótipo do genoma do tumor, cicatrizes no genoma do tumor, e aí eu consigo predizer se elas são sensíveis a determinados tipos de droga.
Isso já tem na prática clínica hoje. Que legal. Então, eu consigo usar o inibidor de PARP hoje para essas pessoas. E aí, a gente estava falando de tempo, né, Lu? Você estava falando de tempo. O inibidor de PARP o primeiro da AstraZeneca, o Olaparib, vai cair a patente agora ano que vem. Você vê o tempo. E agora só conseguiu padronizar na prática clínica. Olha que loucura. 20 anos. Uau. Né? E vai perder a patente, mas eles já estão vindo com outros, claro. Né? Eles não perde nunca. Não tem ninguém bobo ali, né? E são drogas melhores, com certeza. E aí esse grupo de Israel está fazendo um estudo agora prospectivo junto com o NIH, que ele consegue analisar não só o genoma, mas RNA mensageiro, ele consegue fazer o transcriptoma do tumor, tudo que é transcrito, tudo que é produto funcional daquele genoma, certo? O transcriptoma. E aí ele faz uma base de dados gigante, com inteligência artificial e mecanismos de aprendizado de máquina, eles conseguem identificar quais assinaturas mutacionais, quais assinaturas de transcriptoma vão predizer determinados tratamentos, entendeu? Então, por exemplo, é como se fosse, entre aspas, um antibiograma que faz um exame de urina. Entendi. É muito legal. E isso está chegando também, nos próximos anos vai ter à disposição, eu acredito. Legal. Lu, você tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma final que é muito pessoal do Bruno. Eu sempre brinco quando o papo tá interessante, que quanto mais o Bruno vai falando, mais coisas vai pensando, mas o Bruno, eu falei ontem com ele, Lu, que é uma de várias, e aí, eu imitando o podcast Os Sócios, quem vem 3 vezes recebe um boleto para pagar as custas do podcast também, entendeu? Mas, o Bruno, cara, eu te conheci através da pandemia, assim como eu conheci, sei lá, né, Lu? 50% das pessoas que ganham TBcast eu conheci pela pandemia. Aqui, né? O mundo... Eu descobri na pandemia, Bruno, que eu achava que a fisioterapia não era baseada em evidências. Aí eu descobri que tem uma porrada de profissão que é a mesma coisa, entendeu? E eu descobri pessoas incríveis e eu me decepcionei com várias pessoas. O que você, enquanto ser humano, pai de família, médico e um cara público, aprendeu disso tudo? Você acha que a gente é o melhor? Será que em termos de medicina, mas do ponto de vista técnico, porque da humanidade eu não sei julgar e nem cabe a gente julgar, mas enquanto categoria profissional, o que você acha, cara? Você acha que a gente aprendeu, ou quais aprendizados, sei lá, cara, qualquer coisa sobre a Covid que você possa dizer, assim, que nos levou para um mundo melhor, para a gente não errar tanto no futuro igual a gente errou aqui? A pergunta é complicada, né? É bem difícil, assim. Eu não sei se a gente aprendeu alguma coisa com a pandemia, não, para ser bem honesto. Tá. Eu também. Eu não sei se a gente aprendeu alguma coisa, não. Porque, poxa, as pessoas... E aí tem muito que você falou de mudar de opinião, entendeu? Quando você me descreveu, e eu fico feliz pelos elogios que eu recebi dos dois, né? Assim, poxa, a Lua nunca tinha... Acho que a gente nunca tinha trocado ideia, né? Mas o Léo, a gente sempre conversa. O que me chamou a atenção é a capacidade do Léo de enxergar evidência científica. Isso, assim, é uma coisa que sempre me fascinou, e o jeito que ele enxerga. A maneira sem preconceito, sem achar que ele é mais importante que os outros, porque ele consegue enxergar a evidência científica. Então, assim, uma coisa que sempre me aproximou muito do Léo, sempre admirei, e aprendo com ele demais, né? Mas o que você falou sobre mudar de opinião, Léo, eu acho que isso não devia ser uma virtude, entendeu? Tinha que ser uma obrigação. Então. Eu acho que esse que é o problema, entendeu? A primeira vez que eu escrevi em público, primeiro tweet que eu fiz em público, eu sou extremamente tímido, muito tímido. Eu não tenho coragem até hoje de gravar vídeo e colocar em Instagram. Eu contratei uma equipe de marketing para tentar me lançar em Instagram, para fazer marketing da clínica. A pessoa pedia para eu gravar vídeo, até, tadinho, o Igor, cara, gente fina, um craque disso aí. Mas eu até encerrei o contrato com ele e falei, Igor, não vou gravar vídeo, eu sou tímido, então eu vou tentar romper com isso. Mas no Twitter, eu entrava, tanto se eu olhar meu nome no Twitter, MAB alguma coisa, né, que era um clone de anticorpo que eu fazia. Um parênteses, eu tenho um teste para câncer de colo do útero, que a gente fez, detecção precoce de câncer de colo do útero, baseado em anticorpo contra as proteínas carcinogênicas do HPV. Porque o genoma do HPV é integrado no nosso DNA. Então, não adianta olhar o genoma como a Roche tem teste, você tem que olhar o produto se aquele gene está sendo expresso. Então, a gente fez uma biblioteca de anticorpos monoclonais que reconhece as proteínas do HPV. Isso eu aprendi a técnica no meu pós-doc aqui na imunologia.
E aí eu criei uma empresa privada que fez esse teste, criamos o teste em parceria com a Unicamp, e vai começar um estudo clínico agora no ICESP com a professora Pilar Chefiano. Então, talvez é um teste, e assim, colhe o Papa Nicolau, coloca, mergulha no líquido, dá positivo ou negativo, entendeu? Um teste rápido que talvez consiga predizer antes que o próprio Papa Nicolau. Mas, enfim, isso é só para citar, né? Mas a minha sigla era MAB, porque é anticorpo monoclonal, e 125 era um clone que tinha no... Que legal. Era para ninguém me achar, entendeu? E o que eu fazia no Twitter? O que eu fazia? Eu ficava no Twitter sem foto, sem nada, e eu ficava vendo sobre bobagem, né? Porque meme, que eu acho engraçado pra caramba. Via sobre o São Paulo. Tadinho de mim agora, né? Eu nem consigo mais zoar com o Léo, que eu zoava com o Léo sobre isso. E eu ficava Deixa o Cruzeiro forte, não vamos zoar a gente, não. Não vamos nem falar do último jogo, né, Léo? E eu ficava vendo sobre o mercado financeiro, que eu gosto também, sabe? De economia. Ficava vendo opiniões sobre diversos assuntos, assim, mas eu não queria aparecer de jeito nenhum. Aí eu trocava ideia com algumas pessoas no privado. Pessoas que eu admirava, eu mandava DM, as pessoas respondiam, eu acabei criando amizade com algumas pessoas. E aí, quando surgiu a Covid, eu falei para algumas dessas pessoas, falei, eu acho que a Covid é isso, por causa disso, mostrei artigo, a pessoa falou assim, pelo amor de Deus, escreve alguma coisa em público, porque a galera tá meio perdida. Aí eu morava numa cidadezinha do interior, assim, bem do interior, né? Ribeirão é interior, mas bem do interior, de 60 mil habitantes em Andradina. E domingo de manhã eu acordava, pegava minha filha, que na época estava com 4, 5 anos. A gente ia dar uma volta, eu ia no açougue, parava no açougue, tomava 2, 3 cervejas com a turma do açougue, sabe aquele pessoal que fica lá de manhã, domingo de manhã, comprava 2, 3 carnes e ia para casa fazer churrasco. Todo domingo eu fazia isso. Aí de manhã eu acordei, escrevi um fio de Twitter. Até então a conta era escrevi um fio de Twitter e publiquei e mandei no privado para esses amigos, 2, 3 amigos. Aí deixei o celular em casa, né? Não andava com o celular no final de semana, celular em casa. Aí fui lá pro açougue. A hora que eu voltei, eu achei que tinham hackeado meu celular, tinha 5 mil seguidores, uma coisa assim, coisa meio Uau! Que legal! Assim, em algumas horas, sabe? Foi uma coisa assim, não premeditada que aconteceu. E aí eu coloquei meu nome, até seguindo a estética da turma que eu acompanhava muito a área da saúde nos Estados Unidos também. Então, a turma de oncologia eu seguia lá, sigo até hoje. Então, a galera colocava MD, PhD, eu coloquei isso em Bruno, MD, PhD e tal. Depois, que esteticamente isso não é muito legal para o Brasil, tirei, mas enfim, não sabia nem me adequar, né, na mídia social. E aí eu comecei a participar do debate público pela primeira vez, que eu nunca participei. Que bom, Bruno. E assim, na época, poxa, tem um estudo lá do francês que depois viu que ele estava equivocado, né? Assim, para não dizer outra coisa, o estudo dele, a metodologia. Poxa, se ele tem um estudo observacional, mas que talvez a cloroquina funcione, vamos tentar, 2, 3 dias não vai fazer mal para ninguém, né? Eu concordo. Não funcionou. Gente, não funcionou, valeu, foi mal. Um abraço, vamos mudar para a próxima. De ideia. Tem outra coisa que funciona. Tinha um grupo de amigos meus aqui, amigos mesmo, que estavam pesquisando a colchicina para Covid. E eles falaram, puta, tá funcionando, acho que vai funcionar. Eu falei, poxa, talvez colchicina funcione e tal. Aí depois parece que num estudo um pouquinho maior não funcionou, ou talvez a dose, enfim. Então, assim, você tem que ir se adaptando à realidade. E isso é um pensamento, assim, simples, né? Deveria ser o primeiro pensamento que se atreve a querer fazer ciência, né? A querer pensar em ciência. E aí o que me chamou muita atenção foi que em debate público, mídia social, e talvez o Twitter seja um público selecionado do lado negativo para isso, né? Enviesado. A galera quer provar que ela está certa, né? Ela não quer saber o que está acontecendo, ela quer provar que ela está certa. Então, assim, e aí, conforme eu fui participando de discussão pública, a galera vem te atacar porque você falou uma coisa que... Então, era engraçado, no começo da pandemia, tinha um monte de gente ligada ao Bolsonaro que me seguia. Aí, eu fui deixando de falar, olha, a evidência saiu, cloroquina parece que não funciona mesmo, gente, vamos tomar vacina, né, porque é o que tem de melhor e tal. Aí, foi a turma mais da esquerda me seguindo. Aí, é louco isso, né? É louco. Volta para o outro lado, você entendeu? Então, assim, é uma coisa meio maluca, a pessoa quer uma confirmação da opinião dela, né? Só isso. É louco e triste isso, né, Bruno?
Porque na hora que você vai falando assim, porque na hora que você falou que é o pensamento mais simples de ter, eu também concordo, e eu confesso que eu tenho dificuldade de enxergar a não simplicidade de ver isso. Por assim, a gente acredita que a plausibilidade é isso agora, vamos embora, vamos tentar, não faz mal, igual você falou. Mas desde o momento que a gente sabe, não, gente, comprovaram que não era o caminho, abandona. Qual que é o próximo caminho? E assim a gente vai evoluindo, como tudo óbvio, evoluiu. Né? Mas a política entrar de uma forma, igual você falou, e confirmar o que eu acredito, é louco. E isso acontece toda hora, né? Então, e aí falar, poxa, que a gente saiu melhor ou pior da pandemia, eu acho que a gente só saiu da pandemia, entendeu? Entendi. Então, do jeito que a gente entrou. Em contrapartida, ao que eu preciso falar, e aí é uma coisa óbvia, né? Poxa, nossa amizade veio de Twitter. Eu conheci cada pessoa extraordinária lá, e que, assim, algumas eu estou em grupos de WhatsApp, eu participo de 2, 3 grupos de WhatsApp que vieram por pessoas que eu conheci no Twitter, sabe? Semana retrasada eu estava no Rio, encontrei 2 juízes que são amigos meus, o Eric Navarro e o Bruninho Bodari, e o Felipe Hermes, que é um cara do mercado financeiro que eu conheci lá também, a gente foi tomar uma cerveja lá no Rio. Trouxe cada pessoa extraordinária, sabe? Eu tô num grupo de WhatsApp com cada um mais legal que o outro, então isso que eu acho que é a coisa boa do que aconteceu, mas isso não é como população, isso é um benefício pessoal, né? Sim, sim. Agora, para responder sua pergunta, assim, sem querer parecer niilista ou qualquer coisa assim, eu acho que a gente não saiu... É simplesmente uma constatação, tá? Eu acho que a gente saiu do jeito que a gente entrou na pandemia. Entendi. É justo. É engraçado, assim, o meu ponto disso tudo aqui, Bruno, é o seguinte, cara, é porque eu entrei muito com a cabeça do cientista, né? De fato, eu não atendo pacientes com esse tipo de doença, não me aventurei a fazer pesquisa sobre esse tipo de doença, mas uma coisa que eu vi que foi fantástico, que eu falo, cara, os esforços voltados para pesquisar essa doença, alguns de forma desorganizada, outros de forma picareta e outros de forma sensacional. Foi muito legal ver isso, entendeu? Na minha parte, na ciência. Porque eu falei assim, cara, foi céu de brigadeiro. Eu falei, Lu de Deus, por que a gente não era virologista ou imunologista ou qualquer coisa, infectologista? A gente ia nadar de braçada. Eu já contei algumas vezes no PBcast, Bruno. A Lu fez um estudo de acompanhamento de pacientes com dor lombar na emergência hospitalar aqui no Brasil. É um coorte, foi publicado no Journal of Pain, mas eu tenho certeza que se os dados estivessem prontos e não existisse pandemia, ele estava na BMJ, na JAMA, na New England, porque ninguém se interessava por outra ciência que não fosse da pandemia. E eu entendo que a gente submeti ele também na pandemia, né? A gente devia ter submetido antes. Então, a gente tivesse submetido antes, a gente tinha melhor, sem choro, mas como diz o Bruno, o mundo é o mundo e o fato é o fato e já era, você tem que aceitar isso. Mas é engraçado, assim, do ponto de vista científico, tem tantos aprendizados, e eu não sei se as pessoas pegaram bem, e você foi um ótimo exemplo, assim, do médico que tinha formação científica e que fez o óbvio que o cérebro probabilístico e cético deveria fazer, trocar de opinião de acordo com a evidência chegando para a gente, né? E se a gente fizesse isso, eu estou querendo deixar muito claro, essa fase que o Bruno foi um dos que eu mais vi isso, entendeu? Quando saiu o paper das máscaras, a Lu sabe, eu falei, Lu, a gente vai ter que fazer um vídeo sobre isso. A gente não vê, tudo que eu cantei a pedra aconteceu. Falei, os negacionistas... Mas é engraçado, o Léo estava lembrando o exemplo da máscara, mas o que veio na minha cabeça com o exemplo da máscara foi a palavra que a gente mais escutou do lado de cá vocês vão falar mesmo? Vocês são corajosos. Eu falei, gente, mas coragem de quê? Parece que as pessoas têm receio em contradizer. Eu falei, gente, mas não é que eu não estou contradizendo a mim mesmo. Antes eu lido o que tinha de evidência naquele momento. Se a evidência hoje é outra, eu vou ler o que tem de evidência hoje. E se sair outro artigo voltando para cá, eu vou ler o voltando para cá. E nós vamos jogando bola baseado no que está saindo. Não é opinião minha, não é crença minha. É leitura. Claro, né? Mas as pessoas acham que eu estava me contradizendo. E eu falei assim, não, gente. E aí, com essas falas, a gente percebeu o receio que as pessoas têm de falar assim, o que eles vão achar de mim se eu falar algo ao contrário? E eu falei assim, eu acho que é maravilhoso falar algo ao contrário. Para mim é um elogio. Mas nós percebemos, com tanto de palavra que escutamos, vocês foram corajosos, eu falei, gente, isso não é coragem. É só falar, né? Eu não sou dono do conhecimento, o conhecimento está evoluindo. A gente não, sim, saber que a evidência que a gente lida, muitas vezes ela é fraca, né? Muitas vezes ela é fraca.
Então, é saber da incerteza ligada. E aí eu fico pensando assim, poxa, será que a pessoa ela tem uma autoestima, não autoestima, ela tem uma visão tão distorcida dela própria, ela acha que ela é tão melhor do que ela é, que ela consegue dar uma opinião e achar que ela vai estar certa sempre, né? O meu argumento que eu tive com grandes amigos meus, eu falei, cara, olha para esse gráfico de meta-análise aqui da Cochrane. Qual que é a diferença desse gráfico aqui pro de cloroquina, de vermectina? Por que a gente está interpretando de forma diferente? Ele falou, não, porque é em outro contexto. Eu falei, qual que é o outro contexto? Tantos trials, tanto isso, o risco de viés é assim, tal, o gráfico pegou no zero. Mas aí você tem que olhar para o intervalo de conversão. Então vamos olhar para a vermectina também. Aí acabou o assunto. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou escrever o meu. Quando eu escrevi, Bruno, o documento no Instituto Questão de Ciência, eu falei assim, quando a Natália me ligou e o Carlos Ossi me ligaram, eu falei, vocês querem mesmo que eu escreva? E foi do caralho, porque eles são muito bons, cara. Eles são bons. E o Carlos revisou meu texto e tudo, e a gente debateu, e eu falei, cara, se for para ser qualquer coisa diferente disso, não conte comigo, eu prefiro não fazer nada. A opinião a gente não quer dar, né? A gente ficou com medo de falar assim, a gente ficou com medo de sair frase, a opinião, não é opinião, a gente só deu o que está escrito. E aí eu fiquei uns 2 dias escrevendo, né, Lu? Nunca demorei tanto para escrever um texto tão curto assim, né, para falar o que tem que falar, com o devido cuidado, com as coisas todas. Aí eu falei assim, Lu, nós vamos ter que fazer um vídeo sobre isso. Eu falei, aí nós vamos uma gravação de 1h40, lendo tudo. Eu falei, acabou. E eu falei, não me pergunte mais sobre esse assunto. Se você quiser, você vai lá no YouTube e vê lá. Mas é isso. Bruno. Mas com certeza é isso aí, né? É a questão da gente saber que, poxa, a evidência científica, né? Ela é um recorte, ela é uma maquete da realidade. É um fragmento, é uma parte, é um pedaço. É isso aí. Não tem como ser mais que isso, né? E a ciência, eu enxergo a ciência como um método, só como um método. Isso, é só um pedaço de papel, cara. A tomada de decisão é outra. Que vai te ajudar a tomar a sua decisão, né? Por isso a palavra perfeita é essa, vai te ajudar a tomar a decisão. Por isso que eu acho que o termo que vocês usam como prática baseada em evidência é espetacular, né? Porque, assim, você está usando a evidência para tomar a sua decisão, mas ela não é uma algema, não é uma bússola, né? Isso. Mais que uma algema, é uma bússola só. É isso. Mas é isso aí. Querido Bruno, cara, a gente ficou... Eu tinha certeza que esse episódio ia ser longo. Eu quero muito te agradecer. Eu tenho certeza que a gente não cobriu metade do que nós todos queríamos. Eu quero voltar com você mais no futuro. Você mesmo pode propor pautas de cânceres específicos. Eu falei com a Lu, nós estamos começando a chegar num ponto no PBcast que a gente vai ter que ir do geral para o mais específico. As pessoas querem ouvir detalhes de alguma coisa assim. Querem ouvir isso, sabe? Elas pedem. E na oncologia, cara, eu não consigo pensar outra pessoa que não seja você. Claro que tem excelentes oncologistas por aí, mas você tem que procurar pessoas maravilhosas e que eu gosto, entendeu? Aqui não tem muita democracia, não. Então, eu queria muito te agradecer a sua gentileza, a sua generosidade por dedicar quase 2 horas aqui para gente. Queria que você informasse para as pessoas onde as pessoas podem te encontrar, suas clínicas, informa todos os endereços e canais que as pessoas podem achar pacientes que queiram consultar com você. Bom, eu que agradeço. Poxa, eu passava a tarde aqui, de verdade, eu reservei o resto da tarde, porque tem umas coisas para fazer. Então, para escrever aqui, para ler e tal, eu falei, então não vou marcar ninguém hoje à tarde, vou ficar só por conta disso. Se chegar até às 6 da tarde, está tranquilo. Volto com o maior prazer. Eu meio que pedi para o Léo para vir aqui, né? De tanto que eu queria participar, de tanto que eu queria. Mas seu nome está na nossa lista antes de você pedir. Ele me falou. Eu falei, Léo, deixa eu participar, porque eu quero ver se eu consigo falar um pouco mais em público e tal, porque eu sinto que eu sou bastante travado, assim, para... Então... o Léo falou, não, seu nome já está aqui, vamos te chamar, tal. Então, para fazer o disclaimer que eu que pedi também para vir, e eu vou pedir de novo, viu? Você pode ter certeza. Bom. Só peça. Eu acho que a gente pode pensar em um termo mais específico relacionado à genética mesmo, pegar um caso porque isso chama muita atenção, é muito pouco conhecido, né? E depois a gente vai vendo se a galera gostar, ou tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai combinando. E vocês dois, se um dia vocês estiverem perto de Ribeirão, faço questão de vocês virem aqui tomar um chopp comigo. Vamos falar, com certeza, vai ser uma honra. Então, pessoal, quem quiser, procura, o Bruno Filardi também está no Instagram, está começando agora. O meu público está muito no Instagram. É bem menos tóxico, tá, Bruno? Tem muito bobagem no Instagram, muita gente querendo aparecer, mostrar músculos e potes de whey. Eu vou fazer sucesso. Como nós não temos, a gente não mostra nada disso. Mas é menos agressivo, sabe, Bruno? Assim, engraçado as características da rede. Eu gosto muito do Twitter para me informar também, acho que tem pessoas muito inteligentes, mas é surreal, cara, que se eu falar que a minha blusa é verde e azul, cara, é uma pancadaria que eu não sei se eu aguento muito. Eu brinco que o Twitter, para mim, é a cracolândia das redes sociais.
Mas, enfim. Luluzinha, onde as pessoas podem te encontrar, meu amor? Eu estou sempre aqui no PBcast e também estou lá no Instagram, no Lucilo_Costa. Queridos, eu estou no Instagram, Leo_Costa_PBE. O nosso canal aqui no YouTube é o Prática Baseada em Evidências. A gente está com um TikTok que chama Ciência de Verdade. E lá na Cracolândia é @LCOS3060. E já que o Bruno falou isso, LCOS3060 era o e-mail que eu tinha de estudante na Universidade de Sydney. Por isso que Tudo tem história, o Twitter. Tudo tem história. Eu entrava no bate-papo da UOL, né? Para ninguém ver. Já Tá entrega a idade, né? Tá vendo? Pessoal, muito obrigado. Coloca aqui o que você achou desse vídeo pra gente. Curta, a gente siga no canal e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo para todo mundo aí e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Beijo.